Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é Rodolfo Mareto Salvador. Bem-vindo ao meu podcast, ao meu canal, né, que leva o mesmo nome dessa pessoa aqui que vos fala, que sou eu, né? Se você é novo aqui, né, seja bem-vindo, né? Inscreva-se, tá bom? Curta aí, dê um coraçãozinho no podcast, compartilhe o vídeo, tá bom? Compartilhe o podcast, ative o sininho aí também no YouTube, tá bom? Hoje, dia 27/10, né, de 2022, quinta-feira, amanhã sextou, né? Sextou aí com força, tá? Pessoal, primeiramente nos podcasts e no dia seguinte, ou dois no máximo, ali vai estar no YouTube o episódio, tá bom? Hoje nós vamos falar da distribuição da produção no regime comunista, tá bom? Livro ABC do Comunismo, de Nikolai Bukharin e Preobrazhensky, tá bom? Os bolcheviques, né? Bukharin moscovita, né? Não lembro se o Preobrazhensky era moscovita, tá bom? É, Eles que, né? Principalmente Bukharin fez a revisão do que seria, né? O sistema comunista para uma sociedade, tá bom? E aqui o ABC do Comunismo trata isso. Se você tem um livro, é página 50 e 51, tá bom? Se você não tem, vai acompanhar aqui conosco, tá bom? Então nós vamos lá tratar aqui como que é a distribuição, né, da produção no regime comunista. Então, né, o modo de produção, ele não vai, né, pessoal, visar uma produção para o mercado, né, para o livre mercado, mas sim para a necessidade das pessoas. Então, aquilo que eu falei, né, no episódio anterior, eles queriam evitar, né, não digo assim, como os desperdícios. Eles não queriam, né, ter desperdícios, né, de produtos, né. E aí o operário, né, ele não trabalha apenas para si, mas ele trabalha assim para toda a comunidade, né? Ele trabalha para todos ali que vão usufruir desses bens, tá bom? Não vão existir mercadorias, somente, né, produtos. Esses produtos não são trocados uns pelos outros, nem comprados, nem vendidos. São muito simplesmente depositados num grande armazém, né, um armazém comunal, tá bom? É isso que eles chamavam. Entregues aos que precisam deles, né? Isso fazia um exemplo assim, na Ucrânia, né? Tinha ali, na época da União Soviética, na Ucrânia tinha ali os grandes armazéns de grãos, né? Esse é um dos exemplos, tá bom? Armazéns comunais, né? E também não faz falta o dinheiro. Pros marxistas, né? Para Karl Marx, o dinheiro era algo alienável, que, né? Alienava o trabalhador, tá bom? O proletário. E aí, quando houve o golpe bolchevique, quando houve o comunismo de guerra, de 18 até 22, isso em 1918, né, até 1922, eles tentaram excluir o dinheiro, só que não foi possível. Eles tentaram emitir uma nota provisória chamada Kerensky, tá? Seria isso. E não acabou dando certo, a inflação foi galopante, estourou na casa de bilhão, trilhão aí, fácil. Se não me engano foi isso. Mas depois eu vou confirmar esses números, tá bom? E só fazendo aqui uma observação, eu cheguei a dizer no episódio anterior, né, que o socialismo, né, o comunismo, assim, principalmente o socialismo, né, ele está realmente espalhado, né, ele está em várias camadas da sociedade, né, como política, religiosa, social, né, educacional, esportiva, então por aí vai, tá? Essa é a única explicação que eu queria dar. Só falando uma correção que eu acabei falando errado no vídeo anterior, tá bom? Então aqui, né, nós temos aí, né, uma das perguntas, né, se não vai haver, né, esse livre comércio, né, não vai haver uma produção, né, por simples venda, por um gosto pessoal, né? E não vai ter essa questão mais do dinheiro, né? Porque falavam que era alienável. Como que eles vão fazer? Como que vai tocar-se a vida, né? Um levará mais e o outro ficará com menos do que precisa, né? Que vantagem vai haver nessa distribuição? Isso mesmo o próprio Bukharin colocando, né, nos seus estudos. Isso é a versão dos comunistas, tá bom? Expliquemos, né, que no início, né, de tudo isso, né, durante aí 20, 30 primeiros anos, essa era a visão deles, talvez seja preciso, né, estabelecer certas regras. Por exemplo, tais produtos, né, só serão entregues de acordo com certas indicações constantes.
de caderneta de trabalho ou contra a apresentação, né, da carteira, né, da sociedade comunista, tudo isso, é, né, seria uma questão ali de apresentação para poder estar levando. Teve questões na China, até na própria União Soviética, né, mas isso eu lembro muito bem da China, do Mao, na época do Mao, né, do maoísmo, que dependendo do quanto você trabalhava, você teria um tanto de, né, de bens, né, para estar se apropriando, né, nessas grandes comunas, né. Então, é, você pode perceber que, obviamente, isso não tem como, né, dar certo, tá bom? Então, assim, né, será indicada, né, a distribuição pela carteira, né, conta a apresentação dela. Mais tarde, porém, desde que esteja consolidada e desenvolvida, né, a sociedade comunista, tudo isso será inútil. Mas os homens não terão interesse em tirar mais do que necessitarem. Absolutamente não. Hoje mesmo ninguém teria ideia de reservar num bonde 3 lugares para ocupar somente um décimo, né? Ou um banco só, né? No caso, e deixar outros 2 vazios. Essa necessidade não existe. Ocorrerá o mesmo com todos os produtos. Cada trabalhador tirará do armazém comunal aquilo que necessita e sucederá sempre assim. Ninguém pensará em vender o supérfluo porque todo mundo poderá tirar o que for necessário. Todos os produtos serão abundantes. Todas as feridas estarão fechadas ao longo do tempo e cada um poderá tirar o que for necessário. Além disso, o dinheiro não terá nenhum valor, né? Conseguinte no princípio da sociedade comunista, os produtos serão provavelmente distribuídos no segundo trabalho feito, e mais tarde, muito simplesmente, de acordo com as necessidades dos membros da comunidade, ok? Então, assim, vocês podem, né, tá percebendo aí que eles tinham o, o- uma política, né, e um setor nessa questão política, nessa área política, que era o Comprod, né? E ali o Comprod, se eu não me engano, ele era responsável, né, pela distribuição desses alimentos, tá? E também não acabou dando muito certo do começo até o fim, né, do sistema soviético, né, sistema comunista, tá bom? É, é uma voz corrente que na sociedade futura cada um terá direito, né, ao produto integral do seu trabalho, cada um receberá o que tiver, quer dizer, o ser humano vai ser reduzido a uma caderneta, né? Uma caderneta, se ele cooperar e trabalhar e for vassalo naquela época, né, do bolchevismo, dos socialistas, né, você recebia, né, o seu bem, né, pelo comprod. Então o ser humano foi reduzido a uma caderneta, simplesmente isso, né, no caso. E como hoje também tem os vassalos aí do bolsonarismo, né? Então, isso não é exato, nunca poderia ser realizado totalmente. Se cada um recebesse o produto integral do trabalho, seria impossível desenvolver a produção, estendê-la e melhorá-la. Será imprescindível sempre uma parte do trabalho feito sirva para, né, uma extensão e para o aperfeiçoamento da produção. Se usássemos ou comêssemos tudo o que produzíamos, não poderíamos fabricar máquinas que não são comidas nem carregadas, não é verdade? Para cada qual compreende que a vida melhora com, né, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das máquinas. Daí resulta que uma parte do trabalho incluído nelas não é restituída àquele que executou. Por conseguinte, nunca, né, será possível dar a cada um produto integral do seu trabalho. E isso, né, não é absolutamente necessário. Com boas máquinas, a produção será organizada de tal modo de que todas as necessidades serão satisfeitas. Assim, no princípio, a repartição dos produtos será feito, né, um acordo com o trabalho executado. Não, porém, segundo o produto integral do trabalho, né, o produto final. E mais tarde, quando houver tudo em abundância, de acordo com as suas necessidades, né? Então, eles queriam pensar num bem coletivo, né, para evitar excessos e desperdícios. Só que tinha-se excessos e desperdícios, né? Nem todo mundo é igual na forma que eles queriam colocar. Ou você vive sobre a igualdade, ou você vive sobre a liberdade. Os dois juntos não existem. Então, aquele slogan do PSOL é totalmente fraudulento, né? Não existe igualdade e liberdade juntos, né? Um ou outro, né? Cabe ter o respeito entre os indivíduos. E, e assim, tinha pessoas que calçavam 47, 45, 46. Vocês não tinham esses calçados muitas vezes para disponibilizar a pessoa. A pessoa era muito gorda, eles também não tinham, né?
Como não sair, como era a pessoa realmente gorda, né? Só se fosse fazer parte da alta escala do partidão comunista, né? Porque o pessoal passava fome, a grande maioria, passava aperto. E tinha, né? E não tinha muitas vezes um modelo de roupa que era necessário, né? E, e isso era caos, é que eu falei, eles tinham questões de alocações, né? De prioridades. Prioridade era o armamento, né? Bélico na corrida da Guerra Fria. E pessoas ali passavam fome, não tinham fraldas para dar para seus filhos, né? Não tinha bens comuns, não tinha nem mais escova de dentes para poder escovar os dentes, né? Não se tinha isso. Então, o que você pode perceber e está aqui, né, nesse estudo que a gente está fazendo aqui hoje, né, referente a como que é o sistema de distribuição, né, da produção comunista, algo fraternal, ela ficava realmente totalmente no controle do Estado, né? Se você negasse, reclamasse, se você protestasse contra o Estado, você era preso, morto ou deportado, né? Exilado. E isso deu grandes problemas, no qual estaremos vendo isso no futuro, né? Os grandes saques, as greves, né? Reclamações. E eles vinham com a mão realmente forte de ferro do Estado, né? Principalmente com Félix Dzerzhinsky e a tataravó da KGB, que era a tcheca, né? O primeiro sistema de, né, policial, né, político, tá bom? Então isso daí, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje é um episódio mais curto, né? Dá para vocês ouvirem várias vezes, dá para refletir, pegar o estudo. Isso aqui é voltado, né, na visão dos bolcheviques, né, dos comunistas, tá? Marxistas, tá bom? O que eu passo aqui é de graça. Se você não tem condições, aproveite agora, tá? Esse estudo, não sou a voz da razão, não sou ninguém nessa vida, mas o que eu tiver de conhecimento que Deus me ajudou a conceder, eu vou procurar passar para vocês, tá bom? E espero que aproveitem, tá? Tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus. E é isso aí, pessoal. No próximo nós vamos estar falando aí sobre a administração, né, no regime comunista, né? Que aí vai estar falando ali que não vai haver mais classes, né? Tá bom? Um forte abraço, tudo de bom para vocês aí. Deixa o seu like, deixa o sininho, deixa a sua curtida, compartilha aí. E vamos que vamos. Um abraço.